Bom dia, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Seixas. Estou aqui em Niterói ainda, antes da ponte, gravando o Tricolor no Trânsito hoje, dia de jogo, depois da data FIFA. Aqui a camisa em homenagem à camisa lançada ontem, com a música que a camisa homenageia. Nós somos do Rio de Janeiro. A camisa muito bonita, assim, pelas fotos, Ontem, em algum momento, uma loja postou uma foto assim mais de perto e eu vi que ela tem a letra da música, assim, o que pra mim tornou a camisa mais interessante ainda. Mas ainda não vi pessoalmente, Então, com calma, para falar que é uma das mais bonitas, Eu acho que a Umbro acertou em tudo, assim, O que não agradou a maioria da torcida, mas eu acho que é uma camisa que com o tempo vai se tornar maior, que é a cinza com grená de 2021, isso, e a do ano passado, aquela que era para comemorar o aniversário da Umbro. Então todas as camisas tinham o logo da Umbro na gola, e aí tem um torcedor do Fluminense que não aceita que o verde encoste no grená, sem ter um branco no meio, se encostar diretamente. E aí aquilo parece um ababador, uniforme de super-herói, enfim, eu acho ela bonita, até pelos detalhes no tecido e tal, pela cor, areia e tal, eu acho ela bem bonita, Mas pra mim a mais bonita de todas é a grená de 2022, da Umbro, e pra mim é a terceira camisa mais bonita da história do Fluminense. Pra mim ela é mais bonita do que a camisa da Adidas de 2011 e 2012, minha opinião. A pior deles, eu tendo a falar que é a cinza com grená, mas eu te falo que quando eu comprei eu achava aquela camisa muito bonita, aquela verde com laranja, e hoje em dia quando eu olho pra ela, assim, minhas camisas estão lá, eu faço um revezamento de camisas, então nem sempre todas que eu posso usar, que o tamanho cabe em mim ainda, elas ficam no cabide. Então, como é um revezamento, às vezes eu não tô vendo aquela camisa, mas sou sincero que ela é uma camisa que quando eu vou pegar, dependendo do que eu vou fazer, eu passo dela, entendeu? Se for para ir para academia, para fazer algum tipo de atividade física, não, mas dependendo, vou sair para tomar uma cerveja, às vezes até talvez para ir em jogo, eu olho para ela, eu acho que eu vou pegar outra, mas já certo que geralmente em jogo eu tendo a respeitar a ordem, porque é uma tradição, eu não tenho a tradição de uma camisa só, eu não tenho a tradição de não usar camisa nova. Inclusive, geralmente eu estreio camisas em dia de jogo, mas a minha tradição é essa, seguir mais ou menos aquela ordem lá do meu armário, E nisso foram 3 minutos falando de camisa. A outra questão, começou a eleição do Fluminense, lançaram 2 chapas, vamos esperar aí para ver o desenrolar. Já teve fake news, já teve, ou não, já teve provável fake news sendo rebatida, enfim, vamos ver. O problema todo é o jogo sujo da política, e aí sem escolher um candidato ou outro não, até porque provavelmente alguns deles devem falar em SAF, em modelos diferentes, enfim. Eu acho que o Fluminense precisa virar SAF, lógico, tem que ser algo bom pro futebol do clube, não é virar por virar, mas é por causa dessas picuinhas, essas coisas nada a ver, entendeu? Ver a política do Fluminense se tornar algo próximo ao que já foi a política do Vasco é bizarro. E o momento também, o jeito que se discute política mesmo no país e acredito eu que não é uma coisa só do Brasil, é bem ruim, principalmente por muitas discussões serem embasadas, elevadas à base de fake news, e ver isso na política do clube também enfim, eu acho que fake news não faz parte do jogo político. Mais 1 minuto falando dessa ladainha. Vamos falar do jogo de hoje, Fluminense e Juventude, jogo importante, a gente precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente, se eu não me engano, vai fazer 4 jogos seguidos em casa, e assim, apesar de ter um clássico no meio, eu acho que 12 pontos deveria ser obrigação, E nem sempre a gente, nos nossos afazeres diários, trabalho, afazeres familiares, afazeres matrimoniais,
enfim, afazeres domésticos, a gente tem nossas obrigações e nem sempre a gente dá conta das nossas obrigações, entendeu? Então eu não acho absurdo nenhum falar que pro Fluminense, nesse momento, esses 4 jogos é obrigação do Fluminense, até pelo empate contra o Sport, até pela derrota do Mirassol contra o Mirassol pelo jeito que foi, é obrigação do Fluminense fazer os 12 pontos. E acho que 10 pontos tem que ser indiscutível, entendeu? 10 pontos é aquela pessoa que não faz nada que deveria fazer, sabe? É aquele cara que fica só no sofá enquanto a mulher se fode, né? Tá ali sem renda nenhuma e não se movimenta para achar uma fonte de renda, é mais ou menos isso, entendeu? E para começar essa trajetória, né, infelizmente o Lúcio Acosta, não sei se, né, se é por um problema de lesão, né, hoje deve sair alguma coisa antes do jogo, né, que geralmente o Fluminense manda, né, para os jornalistas, porque que determinados jogadores não são relacionados, né, infelizmente, aparentemente ele não vai para o jogo. Espero que seja algo que não tire ele dos próximos jogos, seja o motivo que for, né? Eu acho que ele vem de uma liga... Ele tem um ritmo de jogo intenso, né? Ele vem de uma liga em que ele não jogava tanto, né? E eu acho que se for um trabalho para fazer ele suportar melhor fisicamente os jogos, mesmo ele ficando fora desse jogo, que dos próximos 4 seriam mais simples, eu acho importante e acho que não está errado, né? E também o Keno, né? Que fez um bom jogo antes do jogo contra o Mirassol, ele entra bem no jogo, faz um gol, né, e contra o Atlético Mineiro, né, no Maracanã, e contra o Mirassol, né, eu acho que ele tem um bom início de jogo, mas depois, como o time todo, ele não vai muito bem. Eu acho que seria interessante, provavelmente, eu acho que o Serra não deveria começar esse jogo, deveria entrar no segundo tempo, né, se ele puder ir para o jogo, seria importante ter o Keno ali, né, mas gosto do que foi noticiado, né, da possibilidade do Riquelme continuar jogando. A gente vai jogar contra um time, né, inferior ao Fluminense, um time que provavelmente vai vir aqui para jogar atrás, né, por uma bola, né, e eu acho que né, importante ter esse jogador que vai partir para cima no drible, né, e eu acho que o Riquelme ele não dribla só no curto espaço ali, ele também consegue driblar em velocidade, né, eu acho que talvez ele seja o único jogador do elenco que junta essas duas qualidades. Então eu acho importante dar essa chance para ele. Eu sou dos que, se você parar para pensar, né, eu vejo muita gente elogiando o Zubeldia da forma que ele está lidando com o elenco, né? Parece usar ali uma questão de meritocracia dentro do elenco, né? E se você for pensar no momento do Zubeldia, eu acho que o Soteldo não perde o lugar na fila dele pelos jogos que fez com o Zubeldia. O Soteldo tem todo o problema pré-Zubeldia, né, mas inclusive o último jogo eu acho que ele ali tá entre os 5 que foram menos piores no jogo contra o Mirassol, o que não é muita coisa, porque o jogo do Mirassol realmente foi um jogo muito ruim, mas eu acho que ele não vai tão mal assim, né? Só acho que o problema maior foi aquele chute bizonho. Ele ganha vários escanteios pra gente durante o jogo, né, nos cruzamentos, né, que é uma das críticas, é aquele o cruzamento dele sempre para no zagueiro, sim, e a bola continua com a gente não perde a posse e ainda tem chance de criar um lance perigoso, né? Então e ainda, né, ganhou bola na defesa, né? Então é isso, mas eu gosto de ver o Riquelme, até porque é um jogo que dá para você relaxar com a questão defensiva, né? Esse jogo contra o Juventude, você tem um jogador que tem uma capacidade defensiva menor, né? Que é o que eu imagino do Riquelme, não sei se ele melhorou isso, né? E eu acho que um outro fator que ajuda você a pensar a jogar com um ponta, né, que não tenha tanto, né, essa capacidade de marcação, é o fato do Lúcio não jogar, e aí você entra com o Lima no meio de campo, né, que tem uma capacidade de marcação, né, por já ser um jogador que pode até mesmo jogar de volante, um pouco maior, né? É isso, né? Chegou a rolar um burburinho, né? E isso já rola desde a época do Renato, né? Que o Soteldo poderia ser esse jogador por dentro, né? Que ele também joga por ali. A gente não viu isso até agora, né? E eu também não quero ver para esse jogo. Eu prefiro começar com o Lima, né? E torcer para o Ganso ir para o banco, talvez o Ganso entrar no segundo tempo, né? E aí, se isso não acontecer, dependendo do quanto é que tiver o jogo, vamos dar uma testada no Soteldo por dentro. Desespero de muitos tricolores. Tô brincando.
E no ataque, no comando do ataque, né, parece que vai ser o Cano mesmo, e assim, tá, tem que ser o Cano, não aguento mais, né, eu acho que as pessoas precisam rever os jogos. Hugo, você rever? Esse ano, como eu já disse, né, eu revi um jogo, né, que foi esse último jogo contra o Mirassol, e talvez tenha revisto mais um, né, e esse mais um talvez seja um jogo que eu não vi de fato, assim, foi um jogo que na hora eu devia estar em algum evento social e talvez não tenha prestado tanta atenção no jogo, né, não lembro direito a situação, não lembro nem qual foi o jogo, foi um jogo mais no início do ano. Talvez tenha sido um jogo no Mundial, que minha posição nas Laranjeiras estava meio ruim, não lembro agora, e veio essa ideia agora na cabeça, porque talvez eu lembre que eu vi esse jogo na Casé depois. E é isso, é o Cano. Aí, mas o Cano não entrega fora da área como o John Kennedy. Caralho, desculpa aí o palavrão, o John Kennedy não entrega fora da área. Porra, vê o último jogo, sabe? Os dois lances que o John Kennedy constrói ali na intermediária ofensiva, o John Kennedy constrói, né, porque ele tá sozinho, livre de marcação. Porque se tivesse alguém perto dele, ele perdia a bola pela lentidão. O John Kennedy perde na corrida no contra-ataque, aquele bom contra-ataque do Keno no início do primeiro tempo, aos 3 minutos de jogo. Aos 3 minutos de jogo, ele perde na corrida pro juiz. Que é o cara que não tem que estar correndo dentro do lance, ele tem que estar vendo o lance, né? Entendeu? Mas cara, eu não aguento isso, assim, eu acho que o John Kennedy melhorou os 2, 3 jogos que ele entrou com o Zubeldia, né? Ele jogou melhor do que vinha jogando pré-Zubeldia nas entradas dele, que eram desastrosas, mas cara, falta muito pra ele estar jogando bem. Ele ganha a fila do Everaldo por ele ter um ímpeto ofensivo maior, né? E aí um detalhe, mas fora da área, melhor que o Cano fora da área como, cara? Por causa do toque de primeira do Cano. Tá, isso enche o saco, então o Zubeldia pode chegar com o Cano e conversar, para ele fazer menos isso. Mas mesmo com esse toque de primeira que o Cano erra, o Cano tem nesses jogos com o Zubeldia um acerto no passe maior do que o John Kennedy. Entendeu? Um percentual de acerto no passe maior do que o John Kennedy. E ele encosta mais na bola que o John Kennedy. Entendeu? Então ele acerta mais passe, quantitativamente falando, já que ele toca mais na bola, e percentualmente ele acerta mais passe do que o John Kennedy. Entendeu? Mas aí alguns reclamam da inversão de bola dele, né? Que às vezes acaba armando um contra-ataque. O Cano acerta mais de 60% das inversões de bola dele. Mais de 60% são bolas longas, né? Bola longa no futebol, o jogador que acerta uma em duas é um número bom. O Cano acerta no mínimo uma em duas, ele acerta mais de uma em duas, entendeu? Então, cara, eu não sei de onde as pessoas estão tirando isso. O Fluminense tem uma capacidade de pegar seus ídolos, principalmente os jogadores de ataque, e tirar pra merda em determinada fase da carreira, que é inexplicável, sabe? É meio que para falar que o jogador não serve mais por causa de idade, entrar nessa questão, né? O Fred passou por um processo parecido e sem rede social na época, né? Antes da primeira vez, quando ele sai do Fluminense. Aí veio um técnico ainda para ajudar a fritar, né? Espero que no Fluminense isso não aconteça com o Cano, sabe? Não consigo entender essa vontade da torcida, de parte da torcida, de tirar o Cano pra merda, né? Tem gente que o jeito que fala parece que odeia o Cano e o Cano é imprestável. E aí, falando nessa questão de fora da área, né? Vou ser sincero, eu sempre tive a sensação que o Everaldo, ele se movimentava mais em campo do que o Cano, tá? Isso influenciado, provavelmente, porque falam, ele faz bem a parede. Isso eu nunca achei. Eu acho o Everaldo péssimo fazendo a parede, ele é muito ruim. Tá? Na maioria das vezes ele se joga, ele perde a bola, ele não consegue dar sequência na jogada, né? Mas tiraram de algum lugar que ele é bom nisso, né?
E pela questão da participação defensiva e tal, né? Cara, olha o mapa de calor do Cano, do John Kennedy e do Everaldo. Porque muita gente fica falando que o Cano tá velho, que ele não aguenta mais jogar. O Cano cobre o campo inteiro nessa temporada. O mapa de calor do Cano vai bem preenchido da intermediária defensiva, um pouco antes da intermediária defensiva, até dentro da área adversária. Entendeu? Dos nossos 3 atacantes, é o único que participa da parte defensiva na intermediária defensiva. Inclusive nesse jogo, que ele foi mal depois de entrar, mas mesmo assim foi melhor do que o John Kennedy no último jogo contra o Mirassol, né? O lance bizarro que ele erra, o passe de letra, quem pega a bola pro Fluminense de volta, né? Retoma a bola pro Fluminense na intermediária defensiva é o Cano. E depois ele entrega a bola daquela forma bizonha, né? Mas é isso, e aí continuam tirando o Cano pra merda, né? Mas vamos lá, já deu 15 minutos de vídeo, devo estar 5 falando de Cano, né? Então pra mim ele deveria ser titular hoje e acho que vai ser. Para encerrar o vídeo, pra mim o time titular hoje deveria ser... uma coisa antes de falar o time titular, né, que eu não falei no último vídeo, né? Pra mim a única polêmica que tem no lance do René, né, do gol anulado do último jogo, e agora até me fugiu, né, que tem uma falta na origem da jogada e o gol é anulado por isso, é o Canóbio, né? O Canóbio, o jogador pisa na bola, cai, né? E aí, porque o jogador pisou na bola, não deveria dar falta. Pra mim foi falta, né? O jogador poderia se reequilibrar, não necessariamente ele iria cair, né? E é falta. O Canóbio de fato acerta o jogador antes de acertar a bola. Pra mim isso é falta em qualquer lugar do campo, né? Se agora se tem uma discussão para marcar pênalti, marcar outros tipos de falta e dar cartão, se tem que levar em consideração a intenção do jogador, aí você pode pensar em não dar falta naquele lance, porque na minha opinião, de fato, o Canóbio não vai para dar um bicudo no cara, né? Mas tirando isso, e para mim sem querer é falta, né? É falta no lance. O VAR deveria rever o lance, ok? O VAR deveria rever o lance, e pra mim o VAR funciona da seguinte forma: seu Zé Ruela, você viu o que aconteceu na origem da jogada? Vi, o jogador pisou na bola e caiu. Não, você viu o toque do jogador do Fluminense no jogador adversário? Não vi. Então vem cá dar uma olhada no vídeo. Ou, você viu o toque do jogador do Fluminense no jogador adversário? O jogador do Fluminense toca no jogador, mas toca a bola também. Vem aqui no vídeo, né? Porque não é o que acontece. Com a perna direita o Canóbio não toca a bola, ele pega a bola depois, né? Com a perna esquerda, né? Não é no movimento que ele acaba acertando o jogador do Mirassol. Então vem cá no vídeo dar uma olhada. Olhou o vídeo, aí se o juiz achou que não foi falta, vida que segue. E quem tem que decidir se é falta ou não é o juiz, né? O VAR escolhe lá os ângulos, né, que vai mostrar para o juiz pede os ângulos que ele quer para complementar e conclui. O problema do lance, o problema da revisão desse lance é que o juiz vira pro VAR e pergunta: vocês acham que é falta, né? Vocês acham que é falta? Vocês dariam falta? Enfim, a pergunta é nesse sentido, né? Então tá bom. Ele pergunta 2 ou 3 vezes. E aí parece que ele não tem decisão sobre o lance, ele não tem interpretação dele do lance, entendeu? Ou só deu a falta porque o VAR acha que é falta. Ele às vezes até discorda, mas se o VAR falou, então vamos marcar. E aí tá errado. Isso pra mim tinha que ser o ponto a ser debatido, né? E não que não deveria rever o lance, não que não foi falta, e não que o jogador adversário pisou na bola. Nada disso faz sentido. O problema é essa pergunta do juiz ao VAR, tá? E aí vamos agora para a escalação do Fluminense para esse jogo. Eu iria de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas. Só aqui um comentário, né? O Freitas vinha de 6 jogos bons, joga um jogo ruim. Meu Deus, o Freitas não pode ser mais zagueiro do Fluminense. O Ignacio. O Ignacio, que os últimos jogos dele não chegou perto dos outros 6 jogos do Freitas, né? O Samuel Xavier, o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Porra, falha pra cacete também. Eu acho o Samuel Xavier o melhor lateral, mas a gente tem uma paciência muito maior com o Samuel Xavier do que com o Freitas, né? Vários gols que a gente toma em cruzamento ali da direita, o Samuel Xavier tem culpa. Inclusive,
no gol do Mirassol, que a culpa principal é do Freitas, e o Samuel Xavier falha também. Mas vamos lá. Na lateral esquerda, assim, eu talvez testaria o Fuentes, tá? Por ser um jogo mais fácil, contra o Juventude, em casa, né? Mas a gente já vai ter duas mudanças, uma delas nas pontas, né? Então talvez não valesse a pena mexer no lateral, né? Já que os pontas jogam junto com os laterais, né? Mas eu talvez testaria o Fuentes, mas René, Martinelli, Hércules, Lima, né? E aí quem deve jogar pela direita é o Riquelme, Canóbio e Cano, né? É isso, e eu acho que é isso que saiu na mídia, mas talvez eu testaria o Fuentes. Tá bom? Saudações tricolores e faz o L. Hoje, Fluminense, cara, eu acho que vai rolar uma goleadazinha, né? Um 4-0 e 2 ou mais gols de Germancano. Saudações tricolores.